fim do começo, capítulo 12. Naquela manhã, quando Laércio chegou ao Vegevida, ficou surpreso com o que viu. Grudada na porta de seu restaurante, havia uma carta com os seguintes dizeres: Caro empresário, você está sendo convocado a participar de uma reunião extraordinária da Associação dos Empresários desta cidade. A reunião ocorrerá em nossa sede no próximo sábado, às 10 horas. Sua presença é de extrema importância. Iremos tratar de assuntos de interesse geral dos donos de empreendimentos do município. Laércio ficou intrigado com a carta, mas estava mais preocupado com outro assunto: Júlia. Ela não havia dormido em casa na noite anterior e não atendia a seus telefonemas. A barreira entre eles só aumentava, assim como seu desespero ao ver que o amor que um dia ela sentiria por ele estava se apagando como uma fogueira no fim da noite. Abriu o restaurante e deixou as compras na cozinha. Logo, encontrou com Nelson, que acabara de chegar. Ele havia sido promovido e agora era o braço direito do patrão. Nelson, preciso resolver um assunto pessoal e volto logo. Comece a organizar as coisas aí no restaurante. Qualquer coisa, ligue no meu celular. Vá tranquilo, seu Laércio, eu cuido de tudo. Ao entrar no carro, ligou para Júlia de seu celular. Depois de alguns toques, ela atendeu sussurrando: Laércio, tô no meio da aula, o que você quer? Júlia, por onde você andou? Preciso falar com você, estou indo para a universidade. Mas logo agora, ela aumentou o tom de voz. Não pode ser hoje à noite? Não, Júlia, dá um jeito de sair da aula. Só vou precisar de 10 minutos do seu tempo. Então venha logo, porque terei um intervalo daqui a pouco e posso aproveitar para falar com você. Ao cruzar as ruas da cidade, Laércio mergulhou em seus pensamentos e tentava organizar sua mente sobre como abordaria a esposa. Qual seria a desculpa que ela usaria desta vez? Mesmo desconfiando que Júlia estava envolvida com outra pessoa, ele pensava em táticas para tentar reconquistar o coração cada vez mais inacessível da esposa. Quando se deu conta, já havia estacionado em frente ao prédio de aulas. Júlia conversava com algumas pessoas e, quando viu Laércio, foi na direção do carro com uma expressão séria. Abriu a porta do carro, pegou um papel que estava no banco do passageiro e sentou-se ao lado do esposo. Pronto, tô aqui. Espero que fale rapidinho, pois minha aula já vai começar e não posso chegar atrasada. Ei, o que é isto? Júlia havia passado os olhos na convocação para a reunião de sábado. Onde você encontrou isso? Júlia, não mude de assunto. Fiquei preocupado com você. Onde passou a noite? Passei na casa do meu irmão. Por quê? Não lhe disse que ia ao cinema com ele? Pois é, o filme acabou tarde e ele me convenceu de que era perigoso dirigir sozinha àquela hora da noite. Ela se mostrava irritada por ter que se explicar para o marido. Você podia ter ligado, né? Fiquei preocupado, esperando você a noite toda. Seu irmão também não atendeu minhas ligações. Esqueça esse assunto, Laércio. Desculpe por ter deixado você preocupado. Levantando a carta que estava em sua mão, mudou de assunto. Quer me explicar onde achou isso, Laércio? Laércio respirou fundo e explicou, fingindo ter acreditado na história dela. Estava colado na porta do Vegevida hoje de manhã, e o pior é que a reunião é no sábado de manhã. Se eu fosse você, iria a essa reunião. Dela depende a existência do restaurante. Júlia tinha um semblante sério. Por que diz isso? Você sabe o que será discutido na reunião? Não posso dizer com 100% de certeza que sei, mas tenho uma boa ideia. Então me conte, seus olhos suplicavam. É que saiu uma nova legislação em Brasília que foi aprovada ontem pelo Senado. Júlia estava séria. Parecia entender as implicações do que estava para revelar. É a lei dominical. O quê? Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Sabia que isso iria acontecer, mas não esperava que fosse tão rápido. Laércio, essa lei entra em vigor em 90 dias e terá um grande impacto em todas as áreas da sociedade. Por isso, desconfio que esse deve ser o assunto da reunião. Impacto? Que tipo de impacto, você sabe? Bem, a lei foi feita para estimular as pessoas a guardarem o domingo. Você se lembra daquele acordo entre os Estados Unidos, o Vaticano e a Associação Ecumênica Mundial? É a ajuda financeira que eles prometeram dar aos países que também assinassem o acordo? Pois é, o Brasil foi um dos primeiros a entrar na jogada. Com isso, iremos receber uma quantia descomunal de dinheiro para investir em infraestrutura, saúde e educação do país. E se eu quiser continuar a guardar o sábado, como fica? Então, aí vem o problema. Ela parecia sentir pena dele.
Os governos devem dar estímulos para as pessoas que guardarem somente o domingo. Então, provavelmente, irão solicitar que todos os empreendimentos abram no sábado e não funcionem no domingo. Aqueles que não funcionarem no sábado provavelmente terão que pagar multa. O problema é que, como o governo está sendo subsidiado, deverá contratar fiscais para garantir que estamos mantendo nossa parte no trato. Dessa maneira, o dinheiro estrangeiro continuará a entrar no Brasil. Meu Deus, então agora vai ser assim? O que vamos fazer? Ora, Laércio, mande o Nelson abrir o restaurante no sábado, você nem precisa aparecer lá. Júlia, você sabe que o quarto mandamento diz que nem o teu servo nem a tua serva. Ah, então realmente prepare seu bolso, pois as multas serão altas. Desse jeito iremos perder tudo que temos. Por isso que não me surpreende? Ela tinha um tom frio e sarcástico. Bom, preciso voltar para a aula. Era só isso? Abriu a porta, desceu do carro e virou para dar um tchauzinho, esboçando um sorriso. Laércio reclinou a cabeça no encosto do banco do carro. Estava preocupado e frustrado. Ficou assim por alguns minutos, sentindo um vazio muito grande no peito. Os problemas pareciam engoli-lo, e não havia nada que pudesse fazer. Era como se estivesse numa poça de areia movediça. Quanto mais tentava resolver os problemas, mais afundava. De repente, ouviu uma voz suave em sua mente. Confia em mim, meu filho, eu estou contigo. Só então percebeu que sua conversa com Júlia tinha sido providencial. Deus a havia usado, mesmo sem ela saber, para revelar a seu filho o que iria acontecer. Uma paz inexplicável invadiu o coração de Laércio. Sabia que em breve veria a face do seu Salvador. Naquela tarde de sábado, o coral jovem da igreja de Ipanema iria fazer uma apresentação musical. O programa terminaria com o batismo de alguns jovens participantes do coral, que haviam feito estudos bíblicos e tinham decidido demonstrar publicamente sua vontade de seguir a Jesus. A programação daquela tarde era especial, e os coristas tinham se comprometido a levar uma pessoa que nunca havia visitado a igreja. Depois que começou a namorar com Tiago, Nina decidiu estudar a Bíblia. Durante os estudos, seus olhos brilhavam ao compreender questões e assuntos que por muito tempo a atormentavam. Agora, finalmente, chegara o dia de seu batismo. Várias semanas antes, ela convidara seu pai, mãe e irmã a comparecerem à igreja para presenciar esse momento tão importante de sua vida. Os 50 jovens que tomariam parte no programa estavam se preparando para o início da apresentação, quando Nina apareceu no fundo da igreja. Tiago notou que ela estava sozinha e foi ao seu encontro. Nina, você tá atrasada, já acabou o ensaio geral. O programa vai começar em 5 minutos. Cadê sua família? A cabeça baixa e a expressão de desânimo disseram tudo. Colocando a mão no ombro da namorada, ele disse seriamente: eles não quiseram vir, né? Nina balançou a cabeça positivamente. Tiago ainda tentou animá-la. Não fique triste, não. Nunca se sabe. De repente, eles ainda aparecem por aqui. Quando levantou a cabeça, ele notou que os grandes olhos verdes dela estampavam desespero. Abaixando a cabeça de novo, Nina sussurrou: Você não tem ideia do que aconteceu lá em casa hoje. Então me conta, Tiago suplicou. Nesse momento, o regente do coral anunciou lá da frente: Coristas, por favor, tomem suas posições, pois iremos iniciar o programa. Conferindo o horário no relógio de pulso, Nina disse: Ti, vá lá na frente, pois precisam de você. Depois eu lhe conto. Vou sentar ali, pois a igreja tá quase cheia. Ok, Nina, conversamos no final. Fique feliz, tá? Hoje é o dia que você tanto aguardava. A igreja, repleta de pessoas, e os 50 coristas tomaram seu lugar na parte frontal da igreja. O pastor se posicionou atrás do púlpito e fez uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a programação. O programa iniciou, mas Nina mantinha os olhos fechados. Ainda se lembrava das palavras duras que havia ouvido naquela tarde. E aí, pai, tudo certo para hoje à tarde? Hoje à tarde? Do que você está falando? O programa na igreja, pai. Lembra que você tinha dito que ia lá comigo? Tem uma surpresa. Ai, Nina, você sabe que não gosto de surpresas e muito menos de igrejas. Mas você prometeu. Não me lembro de ter prometido nada. Diga logo que surpresa é essa. Nina sentiu a seriedade na voz grossa do pai. Então, pegou suavemente em suas grandes mãos e puxou-o até o sofá. Pai, você sabe que já faz algum tempo estou frequentando a igreja.
Aquele namoradinho a convence a fazer qualquer coisa. Não, pai, isso foi bom pra mim. Aprendi muitas coisas lindas sobre o amor que Jesus tem por mim e sobre a promessa que ele fez de vir nos buscar e levar para o céu, um lugar onde não haverá mais tristeza, morte. Ah, Nina, francamente, ele tinha a voz impaciente. Não comece a pregar. Você sabe muito bem no que acredita e tudo isso é pura besteira. Eu sei, pai. Você crê na filosofia da nova era. Isso mesmo, minha filha. O objetivo da nova era é reconciliar todas as religiões e unificar as pessoas em paz, ajudando-as a evoluir por meio da força interior, pensamento positivo, meditação, hipnose. Mas, pai, ela o interrompeu, onde fica Deus nessa história? Ai, Nina, Deus está dentro de nós, dentro das pessoas. A nova era diz que um Cristo igual a esse que os crentes acreditam virá para resolver todos os problemas da humanidade. Quando ele vier, tudo ficará melhor. Prefiro acreditar nisso a crer em um Deus invisível que mora lá no céu e não resolve os problemas que enfrentamos aqui na Terra. Pai, o Deus em quem acredito é um ser amoroso e maior que eu. Conheço minhas fraquezas e, sinceramente, não gostaria de depender de alguém como eu para alcançar a felicidade de dirigir minha vida. Tentei isso no passado e não deu muito certo. Ai, minha filha, você era tão centrado que colocaram na sua cabeça. Seu tom era impaciente. Paizinho querido, não fique nervoso. Creio que nossas crenças são 100% opostas, mas não precisamos brigar por causa disso. Não quero brigar, Nina, mas também não aceito que vire crente. Essa gente acredita em cada coisa. Nina respirou fundo. Nunca imaginaria que seu pai fosse reagir daquela forma. Ele sempre havia sido permissivo e apoiava tudo o que ela queria fazer. Era simpatizante da filosofia da nova era, mas nunca seguiu nenhuma religião. Criou suas filhas com liberdade de escolha. Nina notou que depois que seu pai começou a se aprofundar nessas filosofias, sua escolha por frequentar a igreja adventista parecia incomodá-lo. Hoje, sua desconfiança estava confirmada. Pai, você sempre me disse que deveria buscar meu próprio caminho. Sua voz transmitia profundo respeito. Foi isso que fiz. Na igreja adventista, encontrei amor, companheirismo, paz de espírito e respostas para questões que me atormentavam. Também acredito que encontrei a verdade. Por isso decidi. Decidi o quê, Ana Maria? Ele a interrompeu com um olhar enfurecido. Trêmula, ela sussurrou. Decidi ser batizada. Por isso, o convidei para ir à igreja. Ele abaixou a cabeça e passou as mãos no rosto suado. Estava transtornado. Nina tentou acalmá-lo, segurando suavemente em seu braço. Paizinho, se você me der uma chance, podemos estudar a Bíblia juntos e você verá como as coisas que aprendi têm sentido. Ele olhou para ela com raiva, levantou-se e disse firmemente: Nina, essa igreja está enlouquecendo você. Não aceito ter uma filha crente. Mas o Senhor sempre disse que era pra gente buscar nosso caminho. Decidi me batizar porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Eu creio em Jesus Cristo, Pai. Tenho que fazer isso. Se quiser ser batizada, tudo bem, mas pode arrumar as malas e sair de casa. O quê? As lágrimas começaram a rolar. Não vou aguentar ver minha filha metida nesse tipo de coisa. É uma vergonha. Não conte comigo pra nada. Mas pai, Nina, a escolha é sua. Se for para a igreja, você tem 24 horas para sair desta casa. O pastor cutucou em seu braço, fazendo Nina voltar de seus pensamentos perturbadores. Está na hora de você ir se preparar para o batismo. O coral ainda cantava enquanto Nina colocava sobre sua roupa a beca comprida e azul que usaria na cerimônia. Seu coração ainda tremia ao se lembrar das palavras de seu pai. Sua escolha de seguir a Jesus envolvia muitas coisas. Onde iria morar? Como iria pagar a faculdade? Será que conseguiria desobedecer ao pai que a havia criado com tanto amor? Teria que escolher entre o amor de Deus e o amor de seu pai? Naquela tarde, Nina seguiu o exemplo de Jesus e foi batizada por imersão. Enquanto o pastor a batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela compreendia que agora fazia parte de uma nova família, a família de Deus. Não sabia o que iria acontecer quando chegasse a casa naquela noite. Somente confiava que seu Deus iria suprir todas as suas necessidades. Ao sair das águas do tanque batismal, sabia que todos os seus pecados haviam sido lavados. Era um novo começo ao lado do Deus das segundas chances. Era domingo de madrugada e Laércio rolava na cama.
Tinha acordado às 3 da manhã, quando Júlia entrou pela porta da cozinha na ponta dos pés para não acordá-lo. Para ele, aquela havia sido a gota d'água. Laércio era um homem de temperamento forte e que lutava constantemente para controlar seus impulsos. Sua vontade era se levantar da cama, exigir uma explicação da esposa e fazê-la pagar por todo o sofrimento que estava causando. Tentava tirar da cabeça o pensamento de que ela estava envolvida com outro homem, mas as desculpas ficavam cada vez mais mirabolantes e o horário que chegava em casa cada vez mais tarde. Além de ser um homem impulsivo, também havia aprendido no decorrer de sua jornada espiritual a ouvir e obedecer à voz de Deus. Muitas vezes, a vontade de Deus era contrária à sua própria vontade, e nesses momentos suplicava por forças para fazer aquilo que o Senhor mandava. Sabia que os caminhos de Deus sempre eram melhores que os seus. Júlia entrou no quarto enrolada em uma toalha de banho. Na lavanderia, havia tirado a roupa que cheirava a cigarro e havia colocado na máquina. Dessa maneira, buscava evitar que o esposo fizesse perguntas sobre onde estava e com quem. Passou rapidamente pelo quarto escuro, entrou no banheiro e fechou a porta cuidadosamente. Apesar de seu cuidado, o cheiro de cigarro que estava impregnado em seu corpo e cabelo invadiu o quarto. Laércio se mexia na cama, lutava com Deus. Queria brigar com Júlia, mas o príncipe da paz o instruiu a ficar quieto e esperar. Enquanto ela tomava banho, Laércio sentiu uma forte impressão em seu coração de que ainda não era o momento de confrontar a esposa. Aos poucos, foi se acalmando. Alguns momentos depois, o corpo gelado de Júlia entrou debaixo das cobertas. Ela fitou o marido que dormia tranquilamente. Uma pontada de sentimento de culpa invadiu seu coração. Logo em seguida, começou a justificar mentalmente todas as suas ações. Ela era a vítima, não ele. Virou para o lado e dormiu, enquanto seu esposo abria os olhos e fitava o teto. Pediu a Deus que desviasse sua mente dos problemas que enfrentava dentro de casa. Começou a pensar na lei dominical. Esse pensamento era ao mesmo tempo amedrontador e empolgante. Sabia o que iria acontecer, pois conhecia as profecias de Daniel e Apocalipse. Entretanto, tinha medo de não ter sua fé fundamentada em Deus de tal maneira que pudesse suportar o que estava por vir. Lembrou-se de textos proféticos que mostravam claramente que antes da volta de Cristo a este mundo, o povo de Deus seria separado do restante das pessoas. As pessoas que não escolhessem obedecer a Deus receberiam a marca da besta. Para entender o significado da marca da besta, Laércio havia estudado as profecias de Daniel e Apocalipse. Naquele momento, pegou a Bíblia e foi para o escritório. Abriu em Daniel capítulo 7, dos versos 1 a 17, que descreve o surgimento de 4 animais que saem do mar. Em linguagem profética, mar representa povos, nações e línguas. Apocalipse 17:15. Os animais, leão, urso, leopardo e o animal indescritível, representam Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma, os 4 grandes impérios que dominaram a Terra. Em Apocalipse 12:13, o dragão, que representa Satanás e a atuação dele por meio da Roma pagã, Estado, dá seu poder e autoridade para a primeira besta, que representa a Roma papal, religião. Com essa união, a Roma papal teve o poder civil e religioso por 1260 anos, entre 538 d.C. e 1798. A mente de Laércio viajava pela Idade Média. Lembrou-se dos cristãos que foram perseguidos, mas que preferiram morrer a serem fiéis a Deus. Mais uma vez, sentiu a solenidade do momento que estava por vir. O texto de Apocalipse 14, dos versos 6 a 12, ecoava em sua mente. Ali, Deus convidava seu povo à verdadeira adoração, a adoração do Criador no dia de sábado. Ficou triste ao lembrar-se da advertência dos versos 9 e 10. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Laércio não tinha dúvida de que Deus estabeleceu mandamentos para serem cumpridos e não modificados ou quebrados pelos seres humanos. A guarda dos mandamentos de Deus é um sinal da lealdade de seu povo a ele. O 4º mandamento, que trata da guarda do sábado, não era obedecido por grande parte dos cristãos.
Laércio compreendia que, especialmente com a saída da lei dominical, a questão não se limitava ao dia da semana que as pessoas escolhem para adorar a Deus. Era uma demonstração pública de quem domina o coração, a vontade de Deus ou a vontade humana. Era irônico pensar que o selo de Deus, ou aquilo que iria diferenciar o seu povo nos momentos finais da história deste mundo, era a guarda do sábado. Esse povo tinha vindo de todas as igrejas e denominações. Esse povo, fiel a Deus, seria chamado a obedecer-lhe, independentemente da religião ou credo. Agora Laércio entendia, porque o verso dizia que a marca da besta seria colocada na testa ou na mão. A testa significa nossos pensamentos e a mão, nossas ações. Mais do que nunca, seria muito fácil desobedecer à vontade de Deus e guardar o domingo. Quem fizesse isso estaria recebendo a marca da besta e quebrando os mandamentos de Deus. Sabia que teria que depender de Deus a cada minuto e receber forças do céu para ir contra tudo e todos, e fazer aquilo que Deus havia estabelecido. Essa viagem entre o passado e o futuro fez com que ficasse um pouco angustiado, pois sabia que era seu dever advertir a todos que conhecia para que não escolhessem seguir o inimigo de Deus. Lamentava profundamente ao ver que a pessoa mais próxima, sua esposa, escolhia diariamente que não queria receber o selo de Deus. O suor rolava em sua testa. Levantou-se da cadeira e se dirigiu silenciosamente para o banheiro da suíte. Abriu a torneira e um fio de água fresca começou a descer. Molhou a testa e abriu o armário embaixo da pia para pegar uma toalha limpa. Viu uma pilha de toalhas e, sem pensar, puxou a última. Ouviu um barulho e notou que uma pequena cartela de comprimidos tinha caído no chão. Lentamente, abaixou-se para pegar a cartela e demorou alguns segundos para entender o que aquilo significava. Ele encontrou uma cartela de comprimidos anticoncepcionais que Júlia provavelmente havia escondido no fundo do armário do banheiro. O problema é que ele tinha feito uma cirurgia de vasectomia havia muitos anos. Suas suspeitas foram confirmadas. Júlia estava tendo um caso com alguém. Como podia ser tão fria e ingrata, depois de tantos anos juntos e de tudo que havia feito por ela? Seu amor incondicional não era suficiente? Seu dinheiro e apoio nos bons e maus momentos também não bastavam? Por que ela era infiel? Sabia que a fidelidade era fruto do amor. Sem amor, a fidelidade era vazia e não duraria. Enquanto permanecia sentado no chão do banheiro, massacrado pela dor da traição, sentiu o abraço de Deus. Percebeu que ele também tinha amado ao seu povo incondicionalmente e havia sido traído. A raça humana era fria, ingrata e não passava de uma esposa muito amada que escolheu ser infiel.